Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui, que bom que você que está em casa também nos acompanhando nesse instante. Amém? Espero que você seja muito abençoado nesse domingo, que tradicionalmente, seguindo aí o calendário católico, que prevalece no Brasil, é celebrado como um domingo de Páscoa. Só que, eu não sei se os irmãos sabem, a gente comemora a Páscoa aqui pelo menos uma vez no mês. Talvez os irmãos nunca perceberam, É porque o que é a Páscoa, A Páscoa é justamente o que nós vamos celebrar hoje. Amém? A Páscoa é o pão e o cálice, é a morte do Senhor Jesus Cristo, que é o sangue derramado, que impede o anjo da morte de nos visitar e de nos atacar e de vir contra nós e de fazer qualquer mal contra você. Amém, meus irmãos? Porque essa foi a história de Israel. A palavra Páscoa, ela significa literalmente passagem. Isso é passar, no sentido de até cobrir também. Então, o que aconteceu? Os irmãos sabem das 10 pragas. Então, na última praga foi a morte dos primogênitos. Só que o Senhor deu instrução para o seu povo. E a instrução que o Senhor deu para o seu povo foi para que passasse o sangue de um cordeiro, que tinha sido morto nos umbrais, nas entradas da porta da casa de cada israelita. É só isso que eles tinham que fazer. E eles ficavam dentro da casa comendo daquele cordeiro. Amém? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse que a carne dele, o corpo dele é verdadeira comida. Amém? E o seu sangue é verdadeira bebida. Amém? Então foi isso que garantiu essa proteção sobre o povo. Agora eu pergunto para vocês, será que toda a família, aliás, cada uma das famílias de Israel, que estavam lá no Egito, dentro de casa, comendo do cordeiro, tendo sangue sido passado nos umbrais das portas, será que cada uma dessas famílias tinha uma vida perfeitamente ajustada? Ou você desconfia que de repente tinha uma família que justamente naquele dia tinha tido um problema de relacionamento, justamente naquele dia tinha um menino desobediente que completou uma semana desobedecendo o pai, e aí justamente naquele dia eles descobrem, peraí, vai passar um anjo da morte aqui. Só que o Senhor falou só para a gente passar o sangue, nos umbrais, nas entradas, nos portais ali da entrada da nossa casa. Eu fico pensando, será que a confiança, acho que pode abaixar um pouquinho, está dando um eco aqui, não sei se é o... Os irmãos estão vendo, aí você que está aí, Ótimo. Os irmãos estão me ouvindo bem atrás, amém? Ótimo. Então volta para cá. Então veja, as famílias que estavam lá em Israel, elas com certeza eram famílias normais, muito semelhante à sua. Como assim, pastor? Você está querendo dizer que minha família tem problema? Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer mesmo. Você está querendo dizer que na minha família, às vezes acontece conflitos aí entre marido e mulher? Isso que eu estou querendo dizer mesmo. Você está querendo dizer que de vez em quando, os meus filhos se tornam rebeldes? E quem que vai dizer o contrário disso? Você sabe. Entendeu? Então a questão é a seguinte, o Senhor, desde lá de Israel, estava querendo dar uma única garantia para a proteção do povo, para o livramento do povo, para a bênção dele sobre o povo. Você pode ter certeza, meu irmão, que nenhum israelita, ainda mais lá no Egito, tendo passado por todo aquele processo de escravidão, de humilhação, aquela vida tão difícil, nenhum israelita lá era perfeito, não era. Por que o anjo da morte não entrou na casa dos israelitas? Somente por causa do sangue. Só por causa do sangue. Não é porque eram famílias perfeitas, não é porque tinham filhos perfeitos, não é porque tinham casamentos perfeitos, mas porque o sangue de uma obra perfeita estava sendo anunciada naquele dia, e hoje nós anunciamos que essa obra perfeita já foi consumada. Amém. Isso é a Páscoa. E a gente faz aqui todo mês. Páscoa. Amém? E é o que nós vamos fazer agora. Tá bom? Não tem nada a ver com um coelho que bota ovo. Com coisa que coelho bota ovo é mamífero o animal, Ele não faz isso, tá bom? Eu te prometo. E muito menos de chocolate, você sabe, Então essa é aquela época, que os irmãos querem comprar chocolate no valor mais caro do ano inteiro,
Porque é o mesmo chocolate, põe no formato de ovo, aí você multiplica 3, 5 vezes mais o preço para poder dizer que é o da Páscoa. É uma coisa impressionante, né? O golpe está aí, cai quem quer. Eu não caio, amém? Mas se você quiser cair, não tem problema não. O importante é ter o sangue na entrada da porta da sua casa, amém? Vamos lá. Bem, dito isso, né, eu já estou, na verdade, introduzindo aqui o assunto da pregação, mas os irmãos viram aí as cadeiras, né? Nós estamos num desafio, quero até saber, né, eu combinei com os pastores de mandar uma fotozinha aqui, cadê a ficha? Com o nome do discipulador, a quantidade de células e o valor da oferta entregue em cada um desses 4 domingos, né? Então, tem o domingo do dia 9 de abril, 16 de abril, 23 de abril e 30 de abril. Então, nesses 4 próximos domingos, né, o discipulador deve trazer a oferta das células, entregar na mão, né, do seu pastor, né, dos pastores mesmo, né, não dos obreiros, dos pastores mesmo, pastor Adriano, pastor Rafael, pastor Thales, com o valor que ele conseguiu das células nessa semana. Então, se, por exemplo, o discipulador tem 4 células, né, então é esperado, né, se você for fracionar o valor, né, que tem uma média de R$50 de oferta por semana das células. Os irmãos estão me entendendo? Amém? De tal maneira que cada célula vai dar uma cadeira. Amém? Amém? Então, isso representa, né, como eu estou dizendo aqui, R$50 por semana. Mas, pastor, nessa semana o negócio rendeu mais. A gente vai dar 150 já. Fala, aleluia. Aí, na semana que vem, você chega com o restante. Pastor, dei 200 agora. Estou liberado? Olha, tá e não tá, né? Você tá porque você alcançou a sua meta, né? De R$200 da sua célula. Mas se você quiser continuar dando, por que não dá? Amém? Você é alguém próspero, generoso, amém? Segundo o coração do Pai. Mas, né? Estou dizendo isso só para provocar os irmãos. Mas o alvo é R$200 por célula, ok? Então, agora eu sei que às vezes tem algumas células, os irmãos falam, pastor, mas minha célula é pequena, né? Então sou eu e mais 4 pessoas, né? O líder de célula talvez pode dizer, né? Uma célula de 5 pessoas. Então, uma célula de 5 pessoas, quantos reais cada uma tem que arrumar durante a semana para ajudar a igreja nesse momento da necessidade? Quanto precisa, irmãos? A conta aí é fácil. 5 para 50, quanto que é? Quanto que é para cada? R$10. Irmãos, então assim, durante cerca de um mês, cada irmão da igreja se comprometer, cada irmão das nossas células, amém? Os irmãos estão me ouvindo aqui, amém? Então, se durante cerca de um mês, cada irmão das nossas células se comprometer com a oferta de R$10, isso vai atrapalhar a vida financeira de alguém, meus irmãos? O que você acha? Não vai, não vai, não vai, não é possível. Se isso atrapalhar a sua vida financeira, assim, muitíssimo, eu quero que você me procure no final do culto, por favor. Né? Porque eu não sabia que tinha algum irmão com uma extrema necessidade financeira a esse ponto, né, de não conseguir levantar esse valor, e com coisa que você que tem que conseguir. Olha para cá, os irmãos às vezes não acreditam nisso, né? Alguns, acredito que os dizimistas acreditam, os dizimistas eu tenho certeza que eles acreditam. Quem não dá o dízimo que talvez não acredita. O quê? Então, tem irmãos que não acreditam que se ele quiser abençoar a obra de Deus, Deus vai criar outros caminhos de maiores recursos financeiros na vida dele. Tem gente que não acredita. Quem não dá o dízimo não acredita. Não acredita. Ele duvida. Ele duvida. Porque ele faz a conta. Ele recebeu o salário lá, né? Supostamente, R$10.000. Aleluia. Né? Se você não tem salário, esperava que você vibrasse agora, né? Mas passou a oportunidade. Talvez tenha uma próxima. Vamos lá. Então, veja. Aí, 10 mil. Qual que é o dízimo de 10 mil? 1.000. Só que, meus irmãos, o padrão de vida vai aumentando, tá? Eu quero dizer para vocês, preparar você, porque tem muito irmão aqui que vai começar a ficar rico. Oh, começou a melhorar, agora vai, Brasil, vamos lá. Mas eu quero preparar você que, à medida que à medida que a sua renda aumenta, o seu custo de vida, ele acompanha certinho. Você precisa de ver.
Aí daqui a pouco você está com 20 mil de salário fazendo conta. Fala, meu Deus do céu, para onde é que foi esse dinheiro e tal? Mas, gente, aí depois você lembra, fala, gente, mas há poucos anos atrás eu vivia com 2 mil, né? Hoje hoje eu dou o dízimo do salário que eu já tive no passado. Aí parece que você fala, gente, naquela época eu estava apertado e agora com 20 mil também. O que está acontecendo? Alguma coisa errada não está certa, né? Entendeu o que eu queria dizer, meus irmãos? Então, é um engano, é uma mentira. Isso é um engano astuto de Satanás. Sabe que os irmãos caem nesse golpe do diabo. Qual que é o golpe do diabo? É te convencer do seguinte, não, pastor, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou dar o meu dízimo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, quem não é fiel no pouco, ele não pode ser colocado sobre o monte. Você está me entendendo, amém? Entende? Não faz sentido, porque o seu teste é justamente agora. Mas lá na frente, quando o seu salário aumentar, vai continuar o teste. Vai. Porque, como eu estou dizendo, meu irmão, o seu padrão de vida aumenta, aliás, a sua renda aumenta, o padrão de vida acompanha. Ah, pastor, como é que você sabe que isso acontece? Porque eu já tive dinheiro, mas eu vou voltar a ter. Não sei como, as coisas não fazem sentido nenhum para o que eu estou dizendo. Não tem nada sinalizando assim, fala, não, o pastor está falando isso porque já tem algumas coisas acontecendo. Não tem nada. Na verdade, as coisas parecem estar acontecendo, parece que está indo para trás. Assim. Você fala, gente, mas vamos para frente, vamos parar da ré, né? Então, mas eu vou ter, você vai ver. Vou ter muito dinheiro ainda, você vai ver. Então, olha só. Agora, então, qual que é o golpe, né, do inimigo, de Satanás? É justamente essa mentalidade. Não, quando eu tiver mais, aí eu começo a dar. Mas, meu irmão, é isso que vai acontecer. Sua renda aumenta, seu padrão de vida acompanha, e aí você continua fazendo as contas, né? Entendeu? Agora, quem dá o dízimo, como eu estava falando, esse acredita que Deus acrescenta. Esse acredita que Deus supre. Esse acredita. Sabe que Deus é quem sustenta ele. Esse acredita. Ah, pastor, só porque eu não dou disso, estou dizendo, o senhor está dizendo que eu não acredito que Deus me sustenta? Isso mesmo. Você pode talvez acreditar um pouquinho só, mas não vale nada essa crença sua aí. Porque a todo instante você está olhando para si mesmo, para os seus recursos, para a falta, é a mentalidade de falta. Entendeu? Não tem, não vai ter jeito, não tem como. Né? Eu acredito que tem. Para você ver. Oh, Senhor Jesus. Sem condenação, não quero condenar ninguém, viu, meus irmãos? Mas eu vou falar. Abre para mim aqui, por favor, pastor Adriano. Eu tenho certeza que tem líder que quando a gente passa um desafio como esse... Não precisa, eu só deixar aberto, obrigado, está cheio aqui já. Só porque eu não estava conseguindo. Tem líder que quando a gente passa um desafio como esse, dá R$200... E detalhe, viu, irmãos? Essa oferta da célula é contando com a própria oferta da célula mesmo, não é um extra, entendeu? Então já junta aquela que tem toda semana com o extra ali para complementar. Então tem líder que ouve um negócio desse, que fica, às vezes, em pânico já. Fala, misericórdia, como que minha célula... Ele apavora, ele é desespero. E dependendo do líder, né, for mais ousado no sentido negativo, ainda vai mandar uma mensagem mal criada para o pastor. Né? Para mim, eu acho que não tem coragem, mas manda ser o pastor de rede, né? E faz bem não ter coragem. Olha só. Então assim, ainda manda uma mensagem mal criada, né? Vai reclamar, pelo menos com o discipulador. Não, pelo amor de Deus, e agora? Que é isso? Estou aqui servindo o Senhor, fazendo a obra de Deus. Agora tem uma pressão financeira sobre a célula. Oh, meus irmãos, essa definitivamente não é a mentalidade da graça, da nova aliança, da obra consumada, do suprimento mais do que abundante do Senhor Jesus Cristo. Não é. Então, eu estimulo você, sabe? Veja, inclusive você que não deu a sua cadeira, porque eu estou falando da célula, mas deixa eu falar da sua, né? Pessoa, você pergunta aqui, um por um. Você deu? Não deu. Eu não vou fazer isso, não. Fique em paz. Amém? Sem condenação. Pavora, não. Olha para cá. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Irmãos, faça o teste. Tá bom? Não fica só me ouvindo e acredita, não. Confira, tá bom? Faz o teste com o que eu vou te dizer. Ok? Checa, para você ver se é verdade.
Você vai falar para o Senhor: Senhor, é o seguinte, eu não tenho condição de dar uma cadeira de R$200. Não tenho. Não tenho, mas eu quero dar. E eu vou dar, Senhor. Como eu não sei? Senhor, pega aí, está na mão do Senhor, o Senhor resolve agora como. Entendeu isso? Simples assim, uma oração rápida, né? Deu o quê? Nem 10 segundos, eu acho, a oração, né? Então, pode ser rapidinho assim mesmo, não precisa ser uma oração longa, não. Entende? Você falar para o Senhor: Senhor, tem esse valor, a igreja está precisando, eu quero dar, mas o senhor sabe todas as coisas a meu respeito. Está longe de eu conseguir isso aí. Mas, Senhor, mas eu quero, e eu vou dar. O Senhor vai criar uma maneira. Irmãos, é impressionante. Se for para eu parar para contar testemunhos para você, de situações como essa, seja na minha vida pessoal, ou seja até aqui na própria vida da igreja, meu irmão, um dia é pouco para eu contar. Entendeu? Pastor, então está tudo tranquilo, não está faltando nada. Irmão, está faltando um monte de coisa. Está tranquilo, não. Mas eu continuo com essa fé e o Senhor continua acrescentando. Amém? Os irmãos creem mesmo na bondade do Senhor para isso? Por isso, você, líder de célula, creia. Especialmente você que faz parte da liderança da obra de Deus. Você precisa chegar a esse ponto, de ter essa confiança, de ter esse descanso. Olha, irmão, se fosse para eu ficar oprimido e deprimido por causa de tanto problema que tem para resolver no dia a dia da igreja, e não só dessa igreja, quero lembrar os irmãos que eu sou tipo pastor de outras igrejas, né? Porque os pastores aí de Pernambuco afora, quando tem problema, colapso, confusão, você acha que eles vão aonde? Você acha que é só hora? Não, eles me ligam também. E eu acho que às vezes eles me ligam antes de orar. Eu acho que vou começar a perguntar: irmão, você orou sobre isso? Porque aí só joga o problema em cima de mim, né? Das igrejas do interior, dos irmãos. E não estou dizendo que eles estão errados, não. Mas só para você saber. Irmãos, como é que eu vou viver em paz numa situação como essa? Só se eu viver do jeito que eu estou dizendo para você, crendo que o Senhor vai fazer. Amém. Os irmãos creem no Senhor? Amém. Bem, assim, sobre as cadeiras, irmãos, nós vamos, a partir de agora, né, fazer uma separação das fileiras, porque eu quero conferir mais do que nunca quantos irmãos cada rede, né, está trazendo para o culto. Não precisa de mudar hoje, amém? Hoje deixa, porque a gente está avisando, a questão vai virar uma confusão aqui, aí me atrapalha, eu tenho que pregar ainda. Vamos lá. Então, fica quietinho aí, ninguém muda agora, amém? Tá? Então, pronto. Então, veja bem, essa fileira aqui, onde está o pastor Thales, vai ser a fileira da rede do pastor Thales. Amém? Essa fileira aqui. Mas não é até o fundo, não. O fundo ali é o extra, é para os servos, gente atrasada que chega. Toda vez que eu ver alguém no fundo, eu falo: não, ou é servo ou chegou atrasado, né? Enfim, mas é essa fileira aqui, pastor Thales, essa do meio, né, até o final ali, da mesmo tamanho da fileira do pastor Adriano, né, já avisando já, essa do meio do pastor Adriano, que ela é um pouquinho maior, bem pouquinho mesmo, né? Essa aqui, se não me engano, está com 54 cadeiras, e essas outras aqui com 48. E essa aqui, desse canto, do pastor Rafael, amém? Então, a partir de agora, estou até pensando, talvez, fazer uma placa, alguma coisa, sinalizar, ou fazer um adesivo, uma capa de cadeira para pôr na extremidade, não sei, estou pensando em alguma maneira de ajudar os irmãos a lembrar disso. Né? Mas, na dúvida, olha onde o seu pastor está sentado, tá bom? Então, eu vou mudar só o pastor Rafael e a Geis, que senta de cá já, só vocês, porque, né, pastor não tem problema mudar, não, porque já fica certinho, olha aí, pelo menos o pastor, isso, aê, está aqui, ó, pastor Rafael, fileira dele, tá vendo? Pastor Thales, pastor Adriano. Agora, aí, pastor, e essas cadeiras da frente, é só para gente especial? Para que essas cadeiras? Irmãos, porque eu tinha uma meta, eu precisava de colocar pelo menos 200 cadeiras aqui dentro, né? Então, a única maneira que eu consegui foi pôr essas cadeiras aqui, né? Porque senão eu ia ficar sem alguns corredores. Enfim, aí o que eu pensei, né? Porque às vezes eu preciso dos irmãos do louvor, e os irmãos, foi beber água, foi não sei aonde, né? Sei lá, some, de repente, é só precisar, cadê o irmão do louvor? Aí tem irmão que dispara ali, serve, correndo ali, eu já sei, filho, está longe. Então, acontece, essas cadeiras aqui é para os irmãos do louvor, entendeu? Eles vão ficar aqui, ó. Então, quem está ministrando louvor, senta aqui. Sinto, Cristo, você está entendendo? Amém? Pastor, mas eu posso sentar aqui por perto, se eu estiver aqui na fileira, mas bem perto, entendeu? Tipo na primeira fileira, então. Você fala: não, mas eu queria sentar na fileira do pastor Adriano, sou da do pastor Adriano, então senta tipo nessa primeira fileira aqui, entendeu? Amém? Ficou claro? Acho que ficou, né? Enfim. E essa aqui, irmãos, isso aqui
é minha, da família, e de quem quiser sentar aqui também, não está reservado assim não. Mas aqui é bom, irmãos, eu gostei desse negócio, que daqui eu vejo tudo e todos, sabe? Eu fico de lado assim, ó, eu faço uma panorâmica assim, ó, sei de tudo. É maravilhoso esse negócio, porque eu não fico de costa. Sei quem está entrando atrasado, sei quem está conversando, quem não senta. É uma maravilha, eu me realizei aqui nessa posição aqui. Então, aí pelo menos uma fila é minha, uma. Vai ter dia que vai ser a primeira, ter dia que vai ser a segunda, mas pode sentar aqui, não tem problema, se alguém quiser ter essa experiência também. Não, no próximo domingo eu vou sentar na posição ali que o pastor Roberto disse, dá para ver tudo, né? Pode sentar, não tem problema não, tá bom? Amém? Ficou claro para os irmãos? Os irmãos estão felizes, amém? Aleluia. Então vamos lá. Bem, Hebreus capítulo 10, verso 11. Hebreus 10, 11. Vamos acompanhar na palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui nessa Bíblia aqui. Hebreus capítulo 10, verso 11. Está escrito: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Já não tem oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Amém, meus irmãos? Essa é a obra do Senhor. Vamos orar por um instante. Você que está em casa também, avise para as pessoas que estão próximas a você, avise que é o momento da palavra. Amém? Vamos, apenas repita logo após mim essa oração. Diga assim: Pai, que o Teu Santo Espírito me dê revelação, convicção, clareza de entendimento a respeito da obra consumada, que é o perdão completo do Senhor na minha vida. Amém. Amém, meus irmãos? Então, esse texto, né, é maravilhoso. Eu não sei se você percebeu aqui a ênfase de Paulo: para sempre, para sempre, para sempre, de uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas. E tudo sobre o que Cristo fez, não o que você faz, mas o que Ele fez. Você apenas crê, você apenas guarda firme, né, como dizem no verso 23, né, guardemos firme, firme. Isso é algo que você tem que ter firmeza na sua vida. Guardemos firme o quê? A confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, o que eu quero que você entenda, qual que é essa confissão da esperança que nós estamos chamando aqui, o pastor Aloysio, né, de um perdão completo. Então, nós chegamos aqui agora a um ponto muito confrontador, em que algumas crenças e práticas que antes estavam enraizadas no seu coração vão ser abaladas. Amém? Então, você que está em casa, o que eu estou querendo dizer para você, em outras palavras, é o seguinte: você vai ficar chocado com algumas afirmações aqui.
Isso talvez, no primeiro momento, quando você ouvir falando algumas coisas aqui, você vai até começar a questionar. Fala, misericórdia, eu sabia que o pastor Roberto ele tinha um pezinho na heresia. Não, isso vai passar pela sua cabeça. Mas por repreender que é demônio, tá bom? Espera até o final da pregação, que isso não é de Deus. Entende? Então, eu vou falar algumas afirmações aqui, que você não costuma ouvir lá fora. Mas eu vou te explicar por que você não costuma ouvir. Amém? É por causa de uma insegurança nas promessas de Deus. Olha, eu vou dizer para os irmãos, se você apenas lê esse trecho que eu li com você, de Hebreus 10, 11 ao 23, desde já eu já te dou um remédio aqui, uma solução. Né? Se você ficar impressionado demais, né, e achar estranho algumas afirmações que eu vou fazer aqui, o remédio é o seguinte, sabe, depois do culto em casa, durante a semana, leia, todo dia, Hebreus 10, do 11 ao 23. Só. Ou senão, num único dia, leia umas 5 vezes, 7 vezes, só para você meditar e entender, e acreditar no que eu vou dizer para você, porque com certeza isso pode provocar aí algum abalo em convicções que você tem sustentado há tanto tempo. Então, qual que é o fato? Muitos simplesmente não aceitam que Jesus morreu uma única vez e que o perdão é de uma vez por todas. Duas coisas. Então, muitos não aceitam que ele morreu uma única vez e outros não aceitam que o perdão é de uma vez por todas. De uma vez por todas as vezes que se comete o pecado. Ele perdoou de uma vez só todos os pecados. Amém? Agora, por que alguns não acreditam, né? Que o sacrifício, né, que ele morreu uma única vez, Paulo fala claramente aqui. Eu vou dizer, né, então, como eu disse para os irmãos sabem da história do Brasil. O Brasil, né, o Brasil não foi sempre na história do Brasil um país, né, nós nunca não fomos classificados, né, desde o início aí, né, bem, a gente já deixou de ser um país laico. Nós já fomos um país católico. Não sei se você sabe disso. Eu digo assim, oficialmente. Então, quando o Brasil deixou de ser um país católico, né, nessa categoria de um país com a religião definida, aí se tornou um país laico, né, porque a ideia não é de não crer em Deus, mas permitir qualquer crença, amém, e isso é adequado mesmo. Só que o calendário católico dessa época ficou, porque como o Brasil era um país católico, aí o calendário era católico, né? Só que o calendário permaneceu. E por que eu estou falando sobre isso, sobre os católicos para você? É porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, se você tiver sido um bom católico, de repente você sabe, né? Mas o padre, todas as vezes que ele celebra, né, a comunhão, né, como eles chamam, na verdade o padre ele está realizando uma repetição do sacrifício de Cristo. Não é? Quantos que foram católicos aqui sabiam disso já? Deixa eu ver. Cadê? Só teve uma irmã que foi uma boa católica, a irmã Denise, né? O restante foi católico, né? Bem, não vou falar de católico aqui mais não. Até porque na minha família tem muito católico. Eu tenho parente, padre, freira. Você sabia disso? A chance é muito maior de eu virar padre que pastor. Mas graças a Deus, né, eu sou pastor, casei, tenho filhas, aleluia, amém. Não precisei de fazer voto de pobreza, né? Enfim, então o padre, nesse sentido, ele é considerado literalmente um sacerdote da antiga aliança. Ele repete o sacrifício. Ele está sacrificando de novo o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui que foi de uma vez por todas. Entende? E não apenas o sacrifício foi de uma vez por todas, mas o perdão dos pecados também. Então veja, e eu quero avançar em aspectos mais práticos sobre isso ainda, até para trazer solução de problemas. Se eu tivesse mais tempo, até contaria um testemunho meu, mas em algum outro momento eu consigo contar, né? Porque são muitos detalhes. Mas eu quero avançar mais ainda nessa revelação, porque o perdão dos pecados e a justificação, isso se trata da solução de Deus para os nossos problemas, sejam eles espirituais ou sejam eles emocionais também. Emocionais. Emocionais em que sentido, pastor? Estou falando de perturbação mental mesmo, de ansiedade, perder o sono, sabe, de crises, né, terríveis, de pânico, coisa do tipo assim, pensamentos de morte, suicídio, essas coisas horrorosas que vêm sobre as pessoas e que ninguém está imune a elas. Deus tem um caminho, Ele tem uma solução, Ele tem uma saída, Ele tem um remédio. E é essa mensagem, né? Então o pastor Luiz mesmo,
ele compartilha o testemunho dele, né, que ele tem atendido, ajudado muitas pessoas com depressão, de vários problemas emocionais, né, e o pastor Luiz, de maneira nenhuma, ele despreza, né, o valor da psicologia, ou de coisas desse tipo, né, a psiquiatria, a psicanálise, tudo isso tem o seu lugar, e tem cristãos evangélicos sérios envolvidos nessas profissões, e deve existir mesmo, espero que continue, porque se tiver só ímpio nessa área, aí, meus irmãos, aí a humanidade está mais perdida ainda. Aí a coisa se torna bem mais complexa, né? Só que veja, meus irmãos, eu, assim como o pastor Luiz, não sou psicólogo, eu sou pastor. Amém? Então, como pastor, né, eu prego o evangelho da graça, para que as pessoas sejam transformadas, assim como aconteceu comigo. Entende? E assim como tem acontecido com tanta gente. Então, o pastor Luiz fala que tem testemunhado de pessoas sendo curadas apenas por saberem que foram completamente perdoadas, por essa simples convicção no espírito, real. As pessoas, elas são transformadas quando elas sabem que Deus não está mais zangado com elas, porque descobriram que a ira de Deus foi derramada completamente sobre Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus contra o homem, toda a humanidade e toda a história de cada homem foi colocado sobre Cristo Jesus, de uma vez por todas, para sempre. Entende? Foi colocado sobre ele. Então é poderoso quando a pessoa recebe a mensagem do perdão de Deus. Só que uma grande dificuldade que dá para se perceber é que muitos creem que Deus os perdoa, só que muitos não conseguem perdoar a si mesmos. Ficam complexados com alguma questão íntima, pessoal, que às vezes é uma situação dramática mesmo. Uma situação horrorosa. Eu vou contar uma história para você. Então, anos atrás, um irmão, lá de Goiânia, da nossa igreja, ele passou por uma situação trágica, uma verdadeira tragédia, né, que o Senhor nos livre qualquer irmão de qualquer situação como essa, mas aconteceu com esse irmão. Ele estava saindo para o trabalho, e quando ele foi dar ré na garagem da casa dele, ele não percebeu que o seu filhinho de 3 anos estava atrás do carro, e ele atropelou o seu filho, dentro da sua própria casa, e o filho dele não resistiu, veio a falecer, com apenas 3 anos de idade. Ele não estava bêbado, embriagado, ele não estava mexendo no celular. Foi uma tragédia que aconteceu. Uma tragédia, uma grande tragédia. Então, aquilo, com certeza, é o tipo de coisa que, só de mencionar, já traz uma angústia. Não traz, especialmente você que é pai. Fala, misericórdia, não gosto nem de... Né? É horroroso isso. Só que foi um acidente. E esse acidente teve consequências terríveis na vida daquele homem. A começar pelo casamento. O casamento é abalado numa situação como essa. Não é verdade? Quando a esposa sabe que o marido, né, foi o autor disso, vamos assim dizer, pelo menos ali no sentido do ato em si. Entende? Então, isso abala o casamento, isso abalou o próprio trabalho dele, né, a vida emocional, a vida profissional. O cara fica perturbado. Como é que o cara vai trabalhar normal agora? A partir desse momento que todos os dias o diabo fica lembrando ele: você matou o seu filhinho de 3 anos de idade. Porque o diabo lembra. Apocalipse diz que o diabo trabalha de dia e de noite. Não tem turno, é 24 horas, entendeu? Não, é só até 18 horas. Não, ele não é, o diabo não é igual a você, que tem horário de trabalho certinho, não. Ele trabalha sempre, de dia e de noite, acusando os irmãos. Então imagina a cabeça desse homem. Imagina o tormento, né, desse homem. E ainda ele precisou de ir à delegacia, teve todo um processo, depois precisou de estar diante de um juiz. Mas qual que é a verdade da tragédia desse pai? É que tudo aquilo que ele sofreu, juiz, processo, dificuldades que ele foi enfrentando, não era nada diante desse fato de ter atropelado o próprio filho e a culpa esmagadora que ele estava sentindo continuamente. O que aconteceu com esse pai? Isso ele confessou ao pastor Luiz. Ele passou a ter pensamentos suicidas. E passou a desprezar o valor da própria vida dele. Tipo,
para que eu estou vivendo? Para que eu sirvo para viver? Para que ter um homem que atropela o próprio filho vivo? Esse homem deveria morrer. Esse homem sou eu. Então, vou me matar. Essa é a conclusão, né, do diabo na cabeça desse homem. Então, ele não conseguia se perdoar. Não conseguia. Só que a vida dele mudou. Quando ele, lá em Goiânia, ele era de uma outra igreja, começou a ligar o rádio, né, em momentos que ia ali para o trabalho, e sintonizou lá na rádio da nossa igreja, lá em Goiânia, que você pode ouvir pela internet, inclusive, via FM. Então, tem vários momentos no dia que tem pregações do pastor Luiz. Aí ele sintonizou lá, como que por um acaso, né, entre aspas, né, mas era o Espírito Santo guiando ele, que ele nem era da videira, hoje ele é da videira. Ele começou a ouvir no rádio, o pastor Luiz pregando, e ele testemunhou que, após nos ouvir compartilhando o Evangelho, a graça, o perdão completo, total, a obra consumada, ele conseguiu se perdoar. Ele disse que essa mensagem que salvou a vida dele, a própria vida dele, foi justamente por entender essa verdade, sabe, por receber, crer e permanecer nela, e continuar ouvindo, que ele perdeu esse surto psicótico que ele tinha, que nenhum remédio resolvia, que nenhum terapeuta também dava solução. Mas o Evangelho trouxe a mudança da mentalidade, a mudança da vida dele, a mudança do casamento dele, a mudança da vida profissional dele, e de repente a vida dele começou a florescer novamente de uma forma que ele nunca tinha imaginado, somente porque ele passou a acreditar no perdão completo, total, de uma vez por todas, da parte de Deus. Só por causa disso, por causa dessa mensagem. Porque quando você não consegue se perdoar realmente, você pode vir a ter muitos problemas mentais, não tenha dúvida. Então, não sei se você sabe, mas assim, se você for pesquisar um pouco, né, tem dois fatos impressionantes, né? Nunca se teve assim tantos terapeutas e tanta gente fazendo terapia, né, com qualquer um desses profissionais, como eu estava dizendo, né, alguns até que são medicados, né, no caso do psiquiatra, que é médico, né, pode medicar, mas aí tem que ir no psicólogo, ou faz, né, terapia com psicanalista, coisa do tipo. Isso virou uma febre, tipo uma praga mundial. Você está me entendendo? Nunca se vendeu tanto ansiolítico. Nunca. Entende? Então, tantas coisas para tratar esses fenômenos. É literalmente uma pandemia. E a pandemia é silenciosa, que tem caminhado entre nós há algumas décadas, tá? Não é coisa tão recente assim, tem algumas décadas. Algumas décadas. Entende? E aí, qual que é o caminho para você sair disso? E, mais uma vez, abrindo parênteses aqui, nós não desprezamos, né, o trabalho, seja do psicólogo, do psiquiatra, ou até do psicanalista também. Todos eles têm o seu lugar. Eles estão lutando contra um inimigo que nós temos em comum. Porque é um inimigo deles, e por isso que a profissão deles é tirar as pessoas desse lugar, e também é nosso inimigo. Então, se a gente está lutando contra o mesmo inimigo, a gente está do mesmo lado. Não é não? Amém? Então, não estou querendo aqui falar mal ou tirar o lugar das pessoas. Claro que não, mas estou falando para você de algo muito mais poderoso, porque envolve o próprio Deus, que se fez gente, que se fez carne, assumiu a forma humana e tomou sobre si toda a culpa e condenação que estava sobre você. Não importa o que você tenha feito, assim como aconteceu na vida desse pai. Só que o grande problema, esse é o ponto, é que quando as pessoas não se perdoam, no final das contas, ouça com atenção o que eu vou dizer, quem não se perdoa, no final das contas, está discordando de Deus. Olha, tem algumas pessoas que você sabe que não é sábio, apropriado, adequado discordar. Tem ou não tem? Tipo, você é empregado, funcionário. Aí o chefão está lá. Aí ele vai falar, hoje o dia está bonito. Você nem tinha reparado. É verdade, bonito, né? Aí, de repente, ele fala, está calor. Aí, está calor também, verdade. Você nem está sentindo calor, coisa nenhuma, mas você... né? Sabe aquela frase famosa, né? Manda quem pode e o quê?
obedece quem tem juízo na cabeça, não é doido, né? Entendeu? Você concorda. Então tem algumas pessoas que você procura não discordar, porque não é adequado. E faz bem, eu quero te dizer, viu, meus irmãos, em alguns momentos, né? Porque às vezes tem gente que fala, não, eu falo o que eu penso, aí não para emprego, aí vem pastor, eu não entendo por que eu não paro em nenhum emprego. Pois é orgulhoso o tempo inteiro, não consegue ceder em nada, enfrenta o chefe, irmão, vai dar errado sempre, tipo sempre, né? Calma aí, seja humilde, né? A graça está do lado do humilde, não é do arrogante, amém? Então veja, agora, então, uma coisa inadequada é discordar de certas pessoas. Painho, manhinha, então, oxi, rapaz. Discorda de manhã para você ver. Agora, preste atenção numa coisa. Qual que é a pior pessoa que existe em todo o universo que você poderia discordar? Deus. Porque Deus está certo. Porque Deus é santo, Deus é perfeito. Entende? Como que você discorda de Deus? Como que você, confronta a Deus? E fala, Deus, nesse ponto, não concordo com o Senhor. Jesus, amado, isso é de uma arrogância tão grande, que a gente não percebe. E é justamente o caminho que tira você do favor. Por isso você precisa concordar com o Senhor. Porque no dia que você concordar com Deus, em relação à sua vida espiritual e até a sua conduta, o seu passado, as coisas que aconteceram, meu irmão, a sua angústia vai passar. Vai passar. O peso vai ser removido. A perturbação, o pânico vai ser retirado. Mas você tem que concordar com ele. Então, esse pai, né, dessa família, esse casal, eles estão, né, na nossa igreja, né, receberam o consolo do Senhor, e o Senhor deu a eles, né, outros filhos. Só que tudo isso só foi possível mediante a mensagem de que nós somos completamente perdoados. O dia que ele entendeu isso, que ele teve revelação disso, que ele abraçou isso, que ele parou de discordar de Deus. Porque você percebe? Quem discorda de Deus é como se ele dissesse, não, eu sou mais sábio que Deus. Não, Deus nesse caso está errado. Fazer o quê? Né? Todo mundo erra, até Deus errou. É uma loucura isso, loucura. Mas a gente tem reações que a gente às vezes não pensa nas consequências delas. E não avalia o que a gente está dizendo sem falar. Né? Entendeu aí? Depois você volta o vídeo lá para você ouvir, se não tiver entendido, que vai estar à noite. Então, não importa qual seja o seu histórico, meu irmão, minha irmã, não tem mais culpa sobre você. Não tem. Não tem. Porque se tivesse, Jesus teria que voltar novamente para ser sacrificado. E o único sacrifício repetitivo na Bíblia é o sacrifício da antiga aliança, porque era só uma figura, era só uma sombra, era um bicho que nunca era perfeito, que era sacrificado por Israel. E mesmo assim o povo judeu acreditava que aquele sacrifício valia pelo menos um ano de pecado cometido, e eles esperavam no ano seguinte, no dia do Yom Kippur, dia da expiação nacional, para ter o sangue derramado mais uma vez e ele ficasse em paz. Fala, mais um ano em paz agora. Um ano, ele acreditava um ano. Nesse aspecto, o judeu, ele tem uma fé muito melhor do que às vezes muitos irmãos, que tem irmão que acha que o sacrifício de Cristo não é suficiente para perdoá-lo, às vezes nem um dia, nem uma semana, nem um mês. Se, meu irmão, o sacrifício de bodes, de animais, na antiga aliança, cobria pecados durante um ano, o sacrifício de Cristo não apenas cobre, mas remove todos os pecados de todos os tempos da sua vida. Todos os pecados. Por isso, independente do pecado que você é atormentado continuamente, você pode escolher perdoar a si mesmo e reconhecer que você é perfeitamente justo, independente do pecado que foi cometido. Por isso você, ao contrário do que talvez você já ouviu lá fora, você não é a soma total daquilo que você fez. Isso é uma frase
famosíssima, né? Muita gente ouve isso, é verdade. Eu sou a soma total do que eu fiz. Não, 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 não. Não é. Você não é a soma total do que você fez. Você é a soma total do que Cristo fez por você. Isso que você é. A sua identidade, ela está, sabe, fundamentada na obra dele, não na sua. Porque isso aqui é definitivo. É isso que está garantido. Todo o restante é passageiro. Ah, pastor, mas eu ainda estou em luta, sabe, com um determinado pecado, confusão, estou aqui perturbado e tudo. Vai passar. Vai passar. E vai passar enquanto você ouve de novo, e se alimenta, sabe, da verdadeira comida, e bebe da verdadeira bebida. E tem essa convicção. Por isso você não é a soma total de tudo que você fez. Não, não é isso que você é, sua identidade é outra. Talvez era antes assim, antes de Cristo era assim. Mas você é a soma total do que o Senhor Jesus Cristo já fez por você, de uma vez por todas. Amém. Você é. É por isso que o perdão e a justificação, tudo isso é a resposta de Deus para todos os nossos problemas. É a mensagem da graça que faz toda a diferença. Outra situação que provoca muita depressão, angústia, é o aborto. Né? Então causa males terríveis na vida de uma mulher. Né? Então eu já tive contato também, né, com mulheres que abortaram, às vezes tão jovens. Uma tragédia isso ter acontecido. A angústia e a culpa dessas mulheres só termina quando elas aceitam a verdade da palavra em relação a si mesmas, quando elas concordam com Deus, quando elas escolhem se perdoar e crer no que a palavra de Deus diz para elas, que até elas são perdoadas também, quando creem na obra do Calvário. Entende? Por isso não tem pecado grande demais. A justificação e o perdão são a resposta de Deus. É a mensagem que faz diferença, apenas creia. Se você fizer isso, seus problemas emocionais vão deixar você, a depressão vai embora. Você precisa descansar no perdão de Deus. O descanso é resultado da fé no Evangelho da graça. Entende? Irmãos, deixa eu te falar aqui, né? Eu prego o Evangelho minha vida inteira, né? Nos últimos anos, é daqui por diante, né? Porque já teve uma época que eu pregava uma mensagem misturada, como o próprio pastor Luiz já confessou também. Eu prego basicamente por duas razões, duas só. Primeiro, porque eu acredito, né? Então, como fui chamado para pregar, então eu tenho que pregar. Eu acredito que isso vai transformar os irmãos. Mas sabe qual que é a segunda razão? É porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, né? Então, corta de um lado, corta do outro. É porque eu preciso dessa mensagem. Eu preciso. Para o meu benefício mental, emocional, físico também, porque tudo isso é afetado, entende? Pelo seu mental. Né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 85% das doenças, elas podem ser classificadas como psicossomáticas, ou seja, teve origem ou teve uma raiz, alguma perturbação mental da pessoa, 85%. Tipo, quase, né? Acho que eles não quiseram falar todas, né? Mas no final das contas é tudo. Que uma pessoa mais resolvida, em paz, com Deus, com os homens, alegre, descansada, feliz, meus irmãos, é uma pessoa mais saudável. A imunidade dela é melhor. Pode vir Covid, dengue, chikungunya, vem tudo. Ah! Você pegou? Peguei. Covid eu peguei 2 vezes, dengue eu tive 3. Eu mesmo. Eu estou desconfiado que eu tive uma 3ª de Covid, mas eu não fiz exame. Eu só falo das que eu comprovei com o exame, tudo certinho, né? Entende? Então, como é que a pessoa vai ter essa imunidade? Com a cabeça diferente. Como que você vai ter essa cabeça adequada? Com o Evangelho da graça. Você precisa descansar no perdão de Deus. O descanso é resultado da fé no Evangelho. Sabe, no Velho Testamento, vamos lá para Hebreus 10, 11 mais uma vez, coloque aí, por favor. Queria chamar os irmãos, o irmão para o teclado aqui, para eu lembrar que eu tenho que terminar. É o Mar, está aqui, é pertinho, olha que coisa boa, né? Eu estava procurando lá, mas está aqui. Foi de Deus demais essas cadeiras aqui. Eita glória. Meus problemas acabaram, está vendo? Isso ajuda também, né? A cabeça do pastor. Mas vamos lá. Veja, no Velho Testamento, daqui a pouco a gente vai ler Hebreus 10.
No Velho Testamento, os sacerdotes primeiro trabalhavam no tabernáculo, depois foram trabalhar no templo. Lembra? Tabernáculo de Moisés, templo de Salomão, ok. E tinha muitos móveis, né? Seja lá no tabernáculo, no templo, muitos móveis. Só que tinha um móvel que existia no templo, ouça, tinha um móvel que existia no templo que era proibido usar. Só um. Todos os móveis tinham razão de estar lá. E isso faz sentido, né? Não, você tem um móvel na sua casa que você usa. Para que você tem uma cadeira? Para sentar, né? Pois é. Pastor, que móvel era esse que tinha no templo que não podia ser usado? Exatamente o que você está usando agora e que a gente está fazendo a campanha para comprar. Se bem que eu acho que a do templo era mais cara do que R$200. Mas, enfim. No templo, assim como no tabernáculo, tinha cadeira. Só que o sacerdote nunca, jamais podia sentar. Não podia. Eles não podiam sentar. Aí você fala, pastor, mas por que eles não podiam sentar? Né? Então a cadeira estava lá, mas não podia ser usada. Eles eram proibidos de sentar, né? De usar a cadeira, porque a ideia é que sempre tinha um sacrifício para ser repetido todos os dias. Era trabalho, trabalho, trabalho. Não tinha descanso para se assentar. Não podia se assentar. Por quê? Porque o trabalho não terminava. A obra não era perfeita, tinha que ser repetida. Então, tem um irmão que vive assim, ele nunca senta, nunca descansa. Não, tem alguma coisa que vai resolver. Não, pastor, esse problema que não foi resolvido. Não, tem uma área aqui da minha vida que não está concluída. Não, pastor, estou enfrentando um problema aqui nessa área. Meu irmão, quem que não enfrenta problema em diversas áreas? Quem? Percebe? Como estava falando agora, né, de perturbação mental. Irmão, se você pesquisar um pouquinho na internet, você sabe disso, pastores suicidam. Até pastor. Por quê? Porque não entendeu essa mensagem. Não recebeu claramente essa mensagem. Então, olha o que está escrito em Hebreus 10, 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Só que o que diz no verso 12? Vamos ler juntos? Amém? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O Senhor Jesus é o único sacerdote da história que pôde se assentar. E Ele continua assentado. Porque está resolvido, está concluído. É a posição da vitória. Por isso, meu irmão, você não luta para ter vitória, você luta a partir da vitória. Você é chamado para ser o soldado que guerreia sentado. Está entendendo? Pastor, como que é isso? Pois é, fique com isso aí, medita. Vou te explicar não. Então, veja o contraste. No templo, a antiga aliança, o sacerdote não podia sentar. Mas Jesus, como sumo sacerdote, após sacrificar pelos pecados, assentou-se. Por isso, Jesus ele fez o impensável, o que era considerado ilegal, contra a lei, na antiga aliança. Ele fez o que nenhum sacerdote antes jamais poderia fazer. Ele se assentou porque acabou, está consumado. Lá em Hebreus 1, verso 3, coloque aí por favor, Hebreus 1, verso 3. Vamos ler juntos, amém? A uma só voz, vamos lá. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que ele sentou? Porque eu não preciso de repetir. Nem você precisa de repetir. Já foi feito para sempre, para sempre. Então por que a gente pode descansar hoje, ou devemos descansar nessa obra consumada? Por quê? Porque nós estamos concordando com Deus. Por isso que quem concorda com Deus descansa. Quem concorda com Deus senta. Quem concorda com Deus fica em paz. Entende?
Quem concorda com Deus, ele pode estar vendo o mundo desmoronando ao redor dele, como diz Davi, o homem segundo o coração de Deus, ainda que um exército inteiro se acampe e faça guerra contra mim, mesmo assim, não temerei, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. É quem entendeu que é aceito, é perdoado, é amado. Descansa, descansa. E quando você concorda com o Senhor, quando você entra no descanso, você é chamado também para se assentar com Ele. Amém. Você foi chamado para se assentar. Então lá em Hebreus 10, 14, volta lá para Hebreus 10, está escrito: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, para sempre. Por isso, se tem uma coisa que você precisa de imitar o Senhor, é no que se refere à atitude de descanso. Sentar, descansar, porque o sacrifício já foi feito. Agora, uma verdade que muitos dizem que os incomoda é a afirmação de que nós somos perdoados completamente dos nossos pecados, no passado, no presente e no futuro. Isso que é a perturbação de muitos. Só que, veja, o seu perdão, que é baseado nessa obra aqui, aconteceu quanto tempo atrás? 2000 anos atrás, né? Cerca de 2000 anos atrás, vamos assim dizer. Aí eu pergunto para você, quando o Senhor Jesus estava perdoando você lá na cruz, você já tinha nascido? Opa, senão seria um idoso top aqui, né? Quantos anos você tem, irmão? Eu tenho 1997. O que é isso? Como é que você tem essa idade? Não, você não era nascido. Quando foi feita a obra que te perdoa? Você não existia, você não estava aqui. Amém? Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, tipo, todos os seus pecados, eles eram o quê? Passado, presente ou futuro? Se você não existia. Futuro. Jesus estava fazendo um único sacrifício perfeito, cobrindo todos os pecados que você nem tinha cometido ainda, mas que Ele sabia que você cometeria 2000 anos atrás, durante toda a sua jornada, e Ele resolveu já toda a história, passado, presente e futuro. Completamente. Por isso, ouça com atenção, estou quase terminando. Você não foi perdoado no dia que você converteu. Não. Você não foi perdoado no dia que você converteu. Mas você foi perdoado na cruz que aconteceu há 2000 anos atrás. O seu perdão é muito antigo. O seu perdão aconteceu há muito tempo atrás. E até hoje, o inimigo fica tentando te convencer do contrário. E espero que a partir de agora, você não creia mais na voz do acusador. O acusador não vai parar de falar. Ele continua de dia e de noite. Por isso você tem que se alimentar da verdade atual de Deus. É a verdade que perdura até a volta de Cristo. A verdade da graça, da obra consumada. Por isso, no dia da sua conversão, você apenas aceitou o perdão que já tinha sido dado a você. O perdão estava pronto já. Muito tempo. Entendeu? Não era coisa recente, era coisa antiga. Por isso, eu sei que isso deixa alguns irmãos assim meio impressionados, mas eu vou dizer para você, ouça com atenção, você que está em casa, chama o pessoal aí para apavorar todo mundo, vai assustar agora. É de duas uma, agora ou você ama essa igreja, essa mensagem, esse pastor, ou senão você sai dela hoje. Ouça o que eu vou dizer, prepara. Pensou polêmica, pastor afirma o quê? Vou afirmar. Até mesmo o seu próximo pecado já está perdoado. Você está entendendo? Pastor, misericórdia, pastor, não fala um negócio desse, não. O povo vai sair pecando. Não, não vai. Quem entende essa mensagem, nasce de novo, é nova criatura. Sabe, quem recebe essa mensagem, ele se sente amado, aceito. Entende? Eu nunca vi um filho sair quebrando a casa dele inteira, porque um dia o pai dele falou para ele, olha, eu nunca vou desistir de você, eu te amo para sempre, não importa o que você faça, você sempre será meu filho. Aí o filho, pá, sai quebrando tudo, derrubando tudo. É assim,
Não, esse filho se torna mais obediente, esse filho se torna melhor, ele se torna mais disciplinado, ele passa a honrar o pai e a mãe, porque ele entendeu, gente, meu pai me ama demais, eu já aprontei tanto com ele, já fui rebelde, já respondi, mesmo assim ele não desiste de mim. Às vezes você até pensa, né, a respeito do seu pai, fala, gente, se eu fosse meu pai, eu tinha me expulsado de casa. Já passou isso na sua cabeça? Na minha já, várias vezes. Eu falei, se eu fosse minha mãe, eu tinha apanhado mais. Não é que eu apanhei pouco não, viu, irmãos? Entendeu? Que manhinha era firme. Tão firme que eu só respondi ela uma vez. Foi um negócio assim, um tapa assim. Cabeça girou ao redor do pescoço. Na hora que chegou na 77ª volta, que a minha cabeça deu ao redor do pescoço, a alma voltou para o corpo, eu pensei, eu não devo fazer isso mais. Funcionou. Até hoje eu estou aqui, né? Firme. Nunca mais precisou de repetir. Mas veja bem, eu tenho uma boa notícia para você. Existe algo que realmente nunca mais precisa repetir. O seu perdão. Você já foi perdoado completamente até o seu próximo pecado. Eu sei que isso pode causar revolta, né, algumas pessoas. Tem algumas pessoas que nos acusam dizendo que nós estamos autorizando as pessoas para pecar. Você está autorizando as pessoas a pecar. Irmãos, com coisa que eu tenho esse poder. Já pensou? Se alguém me liga, pastor, eu estou aqui, eu estava querendo pecar. Posso pecar? O senhor me autoriza? Não tem essa conversa de que pastor autoriza alguém a pecar. Até porque eu não tenho essa autoridade. Se eu tivesse, eu impediria. Falei, não, irmão, faz não. Beleza, pastor. Pecado não autorizado, gente, cancela o pecado. Não. Se eu tivesse esse poder, eu ajudaria os irmãos nisso. Mas não tenho. Os irmãos pecam sem autorização nenhuma. Ninguém precisa de autorização para pecar. Só que, veja, a graça, ela não é provisão para o seu pecado, mas ela é, na verdade, o entendimento do perdão, do pecado, que muda você, transforma você. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, e o amor é revelado na cruz. E é interessante, não sei se você já observou isso, no Novo Testamento, o perdão é sempre no passado. Queria chamar os irmãos da equipe de música para subirem todos aqui. Os servos podem já trazer os elementos da ceia aqui, por favor. Acabou de acabar o meu tempo, mas os irmãos esperem, né? Só mais 45 minutos. Brincadeira. Era o que eu queria, mas é só brincadeira. Amém? Vamos lá. Colossenses 2,13. Coloque aí para mim, por favor. Colossenses 2,13. Veja como que o perdão é sempre no passado. Amém? Sempre. Colossenses 2,13 está escrito: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, foi perdoado quando ele te deu vida. E quando que ele te deu vida? No passado, lá atrás. Amém? O perdão é passado. E aí em Efésios 4,32, coloca aí por favor. Efésios 4,32. Está escrito: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou ou vos perdoará? Vos perdoou. É sempre passado, porque o perdão aconteceu lá atrás. Veja, você pode dizer, pastor, mas não tem nenhuma exceção. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 5, verso 15. Tiago 5, 15. Está escrito: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você fala, pastor, agora aqui está falando no futuro. Por que está falando dessa forma? Como explicar? Aqui a única condição é que os pecados, né, para existir, é ser cometido. Só que o objetivo dessa passagem, Tiago, né, que era um apóstolo, foi irmão do Senhor Jesus, ele queria era trazer conforto para os irmãos. É como se fosse uma hipótese, né, uma história hipotética que ele estava imaginando. É como se Tiago tivesse garantido o seguinte: olha, se alguém tiver cometido pecado, até os pecados lá na frente serão perdoados, que são pecados lá na frente. Ele está contando uma história futura. Então por isso que o perdão concorda com o futuro, porque é uma história futura. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Você que está na hora do almoço, né? A cabeça começa a acompanhar. Mas vamos lá. Então veja, Tiago está simplesmente dizendo que numa hipótese futura de pecado, qualquer pecado cometido será perdoado. Será perdoado por quê? Porque já foi perdoado. Amém? Fique em pé, por favor. Irmãos, ninguém é 50% perdoado.
ninguém, às vezes você não ouviu, né, claramente. Vou repetir. Ninguém é 50% perdoado. Não tem jeito. Ou é tudo ou é nada. Ou você está sem perdão em Adão, o primeiro homem, ou você está em Cristo completamente perdoado. Quero pedir para os irmãos entregar os elementos da ceia. E coloca, por favor, em Romanos 5,17. Enquanto os irmãos distribuem, você que já foi batizado numa igreja evangélica, pode receber os elementos. Enquanto você recebe o pão e o cálice, vamos aguardar até que todos recebam. Mas apenas ouça o que eu vou ler para você. Romanos 5, 17 e 18. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, um só, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Um ato só, de uma vez por todas, que te deu perdão completo, total, 100%. Por isso que é chamado de obra consumada. Você não tem que terminar, você não tem que completar, você não tem que ajudar. Apenas descanse no Senhor. A obra foi consumada e você foi chamado para se assentar também. O último texto que eu quero ler com você, Efésios 1,16. Coloque aí, por favor, Efésios 1,16. Último texto. Paulo dizendo: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E olha só o que ele ora: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De que forma? Ele fala: iluminando os olhos do vosso coração. Mas para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Mas o que diz no último verso? Ele nos fez, fazendo sentar à sua direita. Ele sentou, mas ele chamou também para você se assentar com ele. Você está em Cristo. A sua posição hoje, meu irmão, é uma posição de trono. Por isso você foi chamado para reinar em vida. Você já está sentado nele e com ele. Amém? Por isso, nós vamos ministrar ao Senhor uma canção, uma única vez, para declarar essa glória de Cristo, essa obra que Ele já fez de uma vez por todas. Amém? Uma única vez nós vamos cantar, vamos ministrar ao Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu.
no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus! Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus! Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Erga sua voz e cante isso. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Jesus! Aleluia! No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Oh, Jesus! deixou sua glória, deixou a sua glória, Eu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu Aleluia! amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Erga o pão pro alto, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, aonde Ele recebeu toda a ira, todo o castigo, toda a culpa no meu lugar. Por isso, ao tomar este pão, eu recebo perdão total, completo, de uma vez por todas, por todos os meus pecados, porque o castigo, o juízo que deveria cair sobre mim, caiu sobre ele. Por isso hoje eu recebo paz ao comer do seu corpo. Aleluia. Erga o cálice para o alto. Diga assim: este cálice é o cálice da graça, da nova aliança, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício perfeito que o fez assentar à direita da majestade e que também nos levou para assentarmos com Ele. Por isso, ao tomar esse cálice, estou dizendo que eu sou lavado, justificado, perdoado de todos os meus pecados.
Sobre mim não há mais culpa ou condenação. Eu posso entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho, caminho do sangue do Senhor Jesus Cristo. Tu és, Senhor, a nossa Páscoa. Amém. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Fazendo isso, nós estamos encerrando nossa reunião. Obrigado por você esperar até agora. Amém. Não sai sem antes dizer para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele, ó, Efésios 2:6 diz que você foi assentado nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Guarde essa referência, Efésios 2:6. Fala para ele, você foi assentado com Cristo nos lugares celestiais. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Tenha uma semana debaixo da graça e da paz. Amém. Aleluia. Seja exaltado.